Salve, salve a todos os alunos e alunas da primeira série do Ensino Médio Tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Bom, queridos, estamos iniciando mais uma aula de Nas Trilhas do Piauí, comigo, professor Assis Walter. Lembrando que essa disciplina é dividida, tá? Comigo e com o professor Francisco, tá? O professor Francisco, ele tá nas terças e sextas-feiras, tá? Com a pegada ligada às ciências humanas, tá? E eu tô aqui conversando com vocês na perspectiva natural, na perspectiva das ciências da natureza. Beleza? Beleza. Queridos, deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat. Pessoal de Alvorada do Gurgueia, boa tarde. Do Inocêncio, boa tarde. Quem mais? Quem mais? São Gonçalo do Piauí, São João do Arraial e São Miguel da Baixa Grande, turminhas que participam com frequência. E também essa aula está sendo transmitida pelo YouTube, onde a gente tem participação aí de quem? De Osmaclésia, Paulo Raí, Luana, quem mais? Arlindo. Beleza, queridos? Vamos nós, vamos nós. Pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre a perspectiva dos recursos naturais, tá? Entender quem são eles, por que a sua importância e conversar um pouquinho sobre os recursos naturais que a gente tem aqui no nosso estado, certo? Ver as suas potencialidades. É claro que a gente vai voltar nessa ideia de recursos naturais com frequência, tá? Quase todo mês a gente vai lá, volta aqui, porque são muitas potencialidades, tá, galera? A gente tem muitos recursos aqui no nosso estado. Beleza? Então vamos nós. Primeiro, objetivos da nossa aula de hoje, conhecer algumas plantas e seus produtos. A gente não vai ficar só nas plantas, tá? A gente vai conversar um pouquinho com vocês na perspectiva, por exemplo, dos recursos naturais minerais, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns minérios que a gente tem aqui no nosso estado, porque a gente tem essa possibilidade de riqueza, tá? Que a gente explora muito bem, tá? Conversar sobre algumas plantas, especialmente a gente vai conversar sobre carnaúba e buriti. A gente já falou sobre babaçu em uma outra aula, tá bom? Bom, a gente começa com essa aula explicando para vocês o que seriam esses recursos naturais, tá? Basicamente, os recursos naturais são produtos, tá? Que já estão disponíveis na natureza e nas quais a gente utiliza, tá? Para geração de energia. Tá? De modo geral é isso, é para gerar energia. É claro que a gente vai utilizar eles em uma outra perspectiva, né? Na perspectiva empreendedora, lucro, arte, certo? Os recursos naturais, eles são normalmente divididos a gente pode classificar de diversas formas, tá? Mas a gente tem uma divisão clássica, tá? De recursos que a gente chama de recursos renováveis e recursos não renováveis. O que seria um recurso não renovável? Aquele que a gente consome, tá, diretamente esse recurso e eu não consigo recriá-lo em um curto espaço de tempo, tá? O exemplo clássico que a gente está nas imagens aqui, ó, da esquerda de vocês, é o petróleo, tá, e o carvão mineral, certo? Então, a gente não consegue reutilizá-lo ou recriá-lo em curto espaço de tempo. Eles normalmente são produtos que estão disponíveis na natureza e que foram criados há milhares e milhares de anos, de acordo com as influências do intemperismo, altas pressões, temperaturas e assim por diante. Já os recursos naturais renováveis, tá? São aqueles recursos em que a gente consegue reaplicá-los, tá? Apesar de usar diretamente, nós conseguimos reutilizá-los
em um curto espaço de tempo, a gente recriá-los em um curto espaço de tempo. Por exemplo, tá? A água, né? Quando a gente utiliza aí a força da água, tá? A gente não acaba com aquele recurso, tá? Então a gente consegue reutilizar. Aquele fluxo da água fica contínuo. Outra ideia que a gente tem aqui, por exemplo, é o vento, tá? Ele é matéria, tá? Então tem gente que fala assim, o ar, né, atmosférico, ele é matéria? Ele é, tá? Tem oxigênio, tem gás carbônico, tem uma série de elementos químicos. Ele tem matéria, ele ocupa lugar no espaço, tem massa e, claro, sua força, né, a força dos ventos, podem ser utilizadas aí como recurso renovável, tá? A gente pode incluir aqui, como recurso renovável, alguns recursos biológicos, tá? Algumas plantas, tá? Todas, não, tá? Mas algumas plantas que têm um ciclo de vida mais rápido, tá? Entram aí, por exemplo, cana, tá? Cana de açúcar, aqui no Piauí a gente tem algumas áreas que são boas, produzem bem cana de açúcar, tá? E aí a gente vai pensar naquela ideia, tá? Produzir cana-de-açúcar. Para quê, professor? Tá? Lembra lá, recurso natural é um produto que está na natureza, tá? Ele é um produto bruto em que eu vou utilizar para gerar energia. Tá? Então, por exemplo, da cana-de-açúcar a gente tira alimento, né? Ou a própria açúcar, necessariamente. Tira o melaço da cana, tira rapadura, tá? Mas a gente também tira biomassa para gerar etanol. Tá? Etanol esse que a gente vai utilizar para gerar energia térmica. Quando a gente fala de energia térmica, alguns alunos até acham estranho, né? Energia térmica, professor? Tá? Sim, galera, etanol a gente coloca, por exemplo, nos veículos, né, dos carros, por exemplo, tá? E lá dentro desses veículos do carro, de moto, ele queima, tá? Então, a queima desse combustível é que vai gerar energia para o motor funcionar, tá? Então, é uma energia térmica nessa perspectiva. Não confundam, tá? A gente normalmente, quando fala pela palavra que o recurso é um recurso renovável, a gente acha que não vai gerar um impacto ambiental, gera, tá? A gente acha que recurso renovável não vai poluir, pode poluir, sim, tá bom? Então, o etanol, por exemplo, fruto, tá? Fruto aí do processamento da biomassa da cana-de-açúcar ou de outros recursos naturais biológicos, tá? Ele, quando ele é utilizado na queima, tá, do seu combustível em veículos, por exemplo, ele está liberando grandes quantidades de CO2 e outros gases, tá, que podem ser poluentes, gases ligados aí ao efeito estufa, tá bom? Assim como a gasolina e o diesel, que são derivados do petróleo, tá bom? A água, né, por exemplo, energia hidroelétrica, tá? Então, por mais que seja um recurso renovável, quando a gente, para utilizar a energia da água, tá? Como é que a gente utiliza a energia da água? Através da força, tá? Da pressão que a água exerce. Para a gente fazer isso, a gente tem que criar barragens, tá? Então, a gente tem várias barragens aqui no nosso estado, tá? O pessoal gosta muito de utilizar, associar essas barragens aí ao turismo, né? Da região circunvizinha. Só que, queridos, quando a gente cria essas barragens, por vezes, tá? Se a gente não faz um estudo biológico adequado, tá? A gente pode atrapalhar cursos naturais de alguns animais, como alguns peixes, tá? Tem alguns peixes que precisam nadar contra a correnteza, certo? Para poder conseguir produzir hormônios sexuais para sua maturação sexual. Então, quando eu crio essa barragem, esses peixes deixam de conseguir se desenvolver e, claro, atrapalham o seu fluxo natural de reprodução. Tá bom? Então, outros impactos que podem levar. Então, normalmente, quando a gente cria barragens, a gente tem uma grande área que é inundada, certo? Vários animais perdem
seu habitat. Várias plantas acabam morrendo, estão na liberação de metano também durante essa proporção. Então é o seguinte, tá? O que você vai colocar na sua cabeça? Recurso renovável, não renovável não tem a ver se ele é poluente ou não poluente. Tem a ver se o recurso renovável a gente consegue recriá-lo, utilizar novamente aquele mesmo recurso em um curto espaço de tempo, tá? A ideia é essa, temporal, né? A ideia de você conseguir utilizar novamente aquele recurso em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque nós precisamos produzir, essa é uma realidade, tá? Quando a gente usa a palavrinha lá, desenvolvimento sustentável, tá? E eu sei que vocês estão trabalhando com isso lá na disciplina com biologia com o professor Tércio, tá? É o Tércio que está com eles à tarde? Pronto. Então, lá quando vocês estão com a disciplina do professor Tércio, eu sei que ele está conversando com vocês sobre sustentabilidade, eu sei que ele está falando com vocês também sobre unidades de conservação. Ó, tô ligado, viu? Tá pensando o quê? E aí, o que acontece? O que é o desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável, meus queridos, é quando eu tenho, tá, capacidade para produzir, certo? Gerar riquezas sem necessariamente ficar degradando esse meio ambiente o tempo todo. Nos recursos renováveis, uma hora esse recurso acaba e aí a gente não tem como mais gerar essa energia ou essa riqueza, tá bom? Bora ver mais, bora conversar, bora entrar aqui dentro dos nossos recursos aqui do nosso estado, tá? Recurso natural, galera, não é só recurso biológico, tá? A gente pode pensar nos recursos abióticos, tá? Isso também tem uma propriedade natural, das ciências da natureza. Pessoal aí da química, pessoal da física, especialmente da química, tá? Tem que entender bastante isso aqui, tá? Galera, a gente tem um campo da ciência chamado engenharia dos materiais, tá? Então, nesse caso, o que o engenheiro dos materiais estuda? Ele estuda a ciência desse material, a propriedade química desse material, a propriedade física desse material, as aplicações que a gente pode ter. Essa imagem aqui está mostrando a mineração de ferro aqui no nosso estado, certo? A retirada de ferro do solo e a utilização dele. Ferro, galera, é um minério relativamente abundante na natureza, tá? Ele não ocorre em baixa escala, ele ocorre em grande escala. Ele está dentro do nosso DNA, ele está dentro das nossas células, ele faz parte do nosso sangue, tá? Por isso que quem já se cortou nem sei se pode falar isso, né? Mas, gente, sangue tem gostinho de ferro, né? Quem já se machucou, botou o dedo ali na boca, sente aquele gostinho meio ferroso. É porque a grande riqueza desse elemento químico, tá? A grande riqueza desse elemento químico, tá? Do ambiente, ele tá no nosso corpo, tá? E também tá na natureza. O elemento ferro, tá? Ele é um metal, certo? E, portanto, ele tem propriedades químicas como, por exemplo, ligações metálicas, tá? É um elemento extremamente valorizado, tá? Para a produção de metais, tá? De modo geral, então, chapas de ferro, ligas metálicas que utilizam propriedades do ferro, alguns aços, por exemplo, nem todos os aços têm ferro, tá? Mas alguns aços vão ter, tá? No Piauí é o segundo estado no Nordeste em incidência de minérios, perdendo apenas para a Bahia, tá? Segundo números de representação estadual do Departamento Nacional de Produção Mineral, órgãos do Ministério de Minas e Energias responsável pela concessão e autorização de pesquisas de outorgas para lavras de jazidas minerais no Piauí, aliás, no Brasil. Tá? Então, a gente precisa ter autorização para fazer a sua mineração. Gente, toda atividade mineradora dentro do país precisa de licitação ambiental, certo? E ela promove diretamente impactos ambientais. A gente já conversou com vocês sobre algumas áreas de proteção, tá? A gente tem, por exemplo, as reservas, tá?
biológicas que já sofreram impactos justamente pelo mau uso e pela sua má coleta de mineração. Por exemplo, a região de Serra Vermelha, tá? Que já foi polêmica aí nesse processo de liberação de suas fontes. Por falar em minério, como não falar desse minério aqui, ó, riquíssimo, tá? De grande valor do nosso estado, a opala, tá? Essa opala é uma pedra preciosa, tá? A gente tem vários tipos de opala, algumas opalas podem ser artificiais, tá? Mas as opalas naturais, elas são extremamente valorizadas e elas ocorrem em pouquíssima quantidade no mundo, tá? A gente tem algumas bem valorizadas, a do nosso estado é uma de grande valor, tem algumas, se eu não me engano, na Austrália também, tem algum outro continente agora que eu me esqueci, tá bom? Mas são poucas no mundo de teor natural. Elas têm coloração exuberante, tá? Elas ocorrem de forma natural e formam padrões singulares, ou seja, únicos. Tá? Então, normalmente, o artesão, ao fazer a coleta desse minério, tá? Ao fazer as lapidações para criar uma joia, né? Muito utilizada como joias, tá? Ela é uma joia única. Então, se você tiver, você ganhar, se você comprar uma joia de opala, entenda, ela é uma peça única, tá? Se porventura perdi, tá? Sei lá, roubaram, é única, tá? Se você, perdi tinha 2 brincos, um do lado, outro do outro, perdi só do da direita. For atrás de um da esquerda, você não vai encontrar, tá? Ela é única. Um dos pontos que chama a atenção na diversidade é a riqueza do mineral piauiense, uma vez que não há apenas um minério específico de destaque, tá? Mas vários tipos, como ferro, diamante, fósforo, níquel, mármore, calcário, argila e outros. O principal local de obtenção, né, de extração desse minério fica ali próximo ao município de Pedro II, tá? Então, eles fazem as minerações, né? Eu mesmo, alguns anos atrás, né, em pesquisas científicas, eu até conheci algumas minas, então realmente detona mesmo a natureza, tá? Então, tem as escavações, não tem sobra nada, certo? Aí, é claro, terminou, escavei aqui toda essa área e coletei o que tinha de coletar de minério, né, no caso de opala, eles vão fechar, né, aquela mina, tá, e vai reflorestar, tá? Então, tem essa responsabilidade ambiental sim, tá? Mas elas geram um certo impacto, tá? Na natureza, é claro que a gente não vai ter só a areia, né, e a argila e a opala, não. Ali dentro a gente vai ter uma mineração de outros elementos químicos também. E sempre que a gente mexe um pouco nessa terra, a gente acaba gerando um impacto, tá? Que pode, porventura, chegar ali nos recursos biológicos, tá? A gente pode pensar ali nas plantas, nos animais que comem essas plantas, tá? As plantas, galera, a gente tem que lembrar o seguinte: cadeia alimentar, tá? Então, a planta, ele é o organismo produtor, não é isso? Então, o que ele faz? Ele produz, tá, matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, ele vai pegar parte desses minérios que podem ficar dispersos durante o processo de exploração mineral, seja lá do ferro, seja da própria argila, ou aqui, no caso da opala, certo? E algumas plantas acabam absorvendo, possivelmente, algum minério durante essa exploração, tá? Aqui no Piauí até que a gente tem pouca exploração de alguns elementos químicos radioativos, como urânio, mas, por exemplo, aqui foi supracitado, tá? Vou voltar aqui no nosso material. Então, o estado da Bahia, por exemplo, a gente tem a exploração de alguns minérios, como chumbo, urânio, tá? Que tem um teor radioativo. O chumbo até que não, mas o urânio tem um teor radioativo e pode ser utilizado aí, por exemplo, para medicina, né, para radiação, para fissão nuclear, para geração de energia nuclear também, mas a sua extração pode acabar impactando diretamente aí o meio ambiente, tá? Então, o controle tem que ser muito rígido, tá? Bom, elementos como urânio e tal, eles são elementos que ocorrem em baixíssimas quantidades no meio ambiente,
tá? A gente começa por esse lado aí, tá? Então, a sua extração, ela é muito valiosa, tá? Mas o impacto dela ela pode acabar sendo interessante. Observa que essa imagem aqui, a gente tem um solo bem avermelhado, certo? Normalmente, solos com essa coloração bastante avermelhada, eles são característicos de ter muito elemento ferro, tá? Ele se encontra no solo normalmente como íon, tá? Ferro 2+, ou, vou botar aqui, ó, Fe, tá? É ferro 2+, ou Fe3+, tá? Então, ele vai encontrar nessa proporção de elementos químicos, tá? Iônico, tá? E, normalmente, ele dá esse padrão avermelhado ao solo. Não obstante, tá? Não diferente muito, sabe com o nosso sangue? Ele é vermelho, sabe por quê? Por causa do ferro, tá bom? Hã? A cor do barro, tá? Sabe o músculo? Ele tem o nosso sangue é por conta de uma hemoglobina chamada hemoglobina, tá? Ele tem um ferro que liga essa molécula. O nosso músculo, ele também é vermelho, as carnes vermelhas, né, do boi, por exemplo, ela também tem uma grande quantidade de mioglobina. Tudo é por conta desse elementozinho ferro aqui, tá? Inclusive, tem alguns casos aí de algumas gestantes, por exemplo, ou pessoas com infecção intestinal. Infecção não, mas com verminose gravíssima, tá? É grave, tá? Que o pessoal vai querer comer barro, tá? Então, esse barro avermelhado. Galera, isso é sintoma aí, ó, de deficiência de ferro na alimentação e de talvez algum caso aí de hemorragia. Então, tem que procurar um médico, tá? Então, esse caso é instintivo, tá? Temos que entender que nosso corpo, tá? Nós somos animais, tá? Então, a gente faz essas ações sem entender. Mulher grávida é porque ela provavelmente está, durante o processo de gestação, está perdendo esse sangue, perdendo nutriente para o feto, ela precisa repor, ela precisa ter uma alimentação de qualidade, e aí surge aquele desejo, sabe aquele desejo de grávida, de comer uma cor nada a ver? Oi? Precisa melhorar comer feijão. Pronto, obrigado. Então, uma boa fonte de ferro que a gente pode ter são as leguminosas também, entre elas aí o feijão, para poder suprir essa necessidade, tá? Eu estou relatando isso, galera, porque recentemente eu conheci um caso de uma pessoa que estava com verminose gravíssima, tá? E foi percebido, tá, por pessoas próximas por esse comportamento de comer aí o barro escondido e tal, e ela justificava dizendo que era um desejo, tá? E aí tem isso, tá bom, galera? Então, quando foi ao médico, estava lá descoberto essa relação direta. Tá bom? E aqui na nossa região tem muita região argilosa, arenosa, com bastante minério de ferro. Tá bom? Bom, além de argilas, tá? Então, outro ponto interessante aí que gera muito lucro aqui para o Brasil são as argilas, tá? As argilas, elas são muito utilizadas no nosso estado, demais, de beleza exuberante, de grande beleza, a gente criar os nossos potes de cerâmica, né? Então, as cerâmicas, de modo geral, é um tipo de material. Pessoal, eu vou pedir um minutinho para vocês, tá bom? A gente volta em instantes. Então, galera, eu estava comentando com vocês que aqui a gente tem alguns outros recursos minerais que são bem explorados aqui no nosso estado. Entram aí, por exemplo, a argila, tá? Então, a argila, a gente tem vários tipos de solo, tá? A gente vai ter solos mais pedregosos, tá? Tem solos mais arenosos, de areia, são mais soltinhos. E a gente tem os solos mais argilosos, principalmente ligados aí a um bioma de, vou botar a palavra vereda, tá? Próximas rios, próxima encosta de rio,
certo? A gente consegue explorar muito bem esse solo mais argiloso dessas áreas. E a argila ela serve para quê, professor? Para fazer barro, né, de um modo geral, mas tá? O que seria esse barro? Tá? A gente pode utilizar, tem muita gente que ainda utiliza para construção de casas, né? Casas de barro, propriamente ditas, tá? Muito cuidado com esse tipo de construção, tá bom, galera? Porque alguns animais gostam também de habitar áreas como essa, tá bom? Alguns deles podem ser transmissores de doença, tá bom? Mas a gente utiliza mesmo, explora muito bem a argila, transformando ela em cerâmica, tá? A cerâmica em si é um tipo de material, tá? Então, o que é esse tipo de material? Quando a gente modifica, tá? A argila, tá? Ou outro composto, tá? E transforma ele em um produto normalmente através de altas temperaturas ou alta pressão, tá? No caso dos nossos pratos de argila, copos de argila, dos filtros de barro, que também são de cerâmica, a gente utiliza alta temperatura, tá? Então, a gente molda aquela estrutura e a gente coloca em fornos em altíssima temperatura, criando aquela estrutura que a gente conhece, aquele prato de cerâmica todo bonito, todo lindo, tá bom? É também um tipo de cerâmica, aí pode assustar algumas pessoas, tá? Mas puxando aqui o lado da química de vocês, vidro, tá? Vidro é um tipo de cerâmica também, tá? Porque ele foi modificado de uma areia, tá? Então, a areia modificada sobre alta temperatura, tá? Ela também se modifica e cria um tipo de material cerâmico que a gente conhece como vidro, tá bom? E aí entram as porcelanas também, todas elas são tipos de materiais que a gente pode modificar através das altas temperaturas ou de alta pressão. Tá? Então, no Piauí a gente explora muito bem esses recursos, tá? É símbolo do nosso estado, aliás, da nossa região do Nordeste, tá? Quando a gente cria, e a gente exporta muito isso para fora, tá? Do nosso estado e até do país, tá? Além de argilas para cerâmica, fartamente encontradas no território, podem ser destacadas outras reservas potenciais para mineração, tá? Entre elas nós temos, em Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí, são encontrados quartzo, ardósia e fosfato, tá? Os quartzos também, eles são muito utilizados na arquitetura, na produção de alguns porcelanatos, também, da mesma forma dos cerâmicas, sobre alta pressão e temperatura, tá? E aí a gente tem as opalas no município aí de Pedro II e Buriti dos Montes, tá? No qual a gente consegue explorar muito bem esse recurso. Mas nem de tudo é minério, tá? A gente também tem essas belezas exuberantes aí, é claro que a gente vai falar aí bastante. Nem tudo são barro, né? Às vezes são flores, olha aí, vou trocar, tá? Às vezes nós temos umas flores também. Olha só que foto fantástica, a fonte da foto não é minha, tá aqui registradinho embaixo, o canalzinho que você pode acessá-la, tá? Que imagem fantástica, que plantas são essas aí que estão mostrando, vocês reconhecem? Qual tipo de coqueiro é esse aí? Que tipo de palmeira é essa? Olha que piauiense não pode errar essa palmeira. Oi? Eu ouvi aqui nos estúdios. Gente, símbolo do nosso estado e, aliás, símbolo da nossa região, tá? Muitos estados do Nordeste têm seus brasões. Eu vou até pular aqui, eu vou voltar, viu? Ó, essa plantinha aqui, ela é símbolo do nosso estado, olha só. Aqui é o brasão do Piauí, Carnaúba tá aqui, certo? Símbolo do estado, brasão de Campo Maior, ó, aqui ó, Carnaúba, certo? Sabe esse símbolo aqui da UFP, essas linhazinhas que a gente tem na UFP, tá? Essas linhas que a gente tem aqui representam
as folhas das carnaubeiras, tá? Então, vou voltar aqui só para a gente conversar mais. Essa plantinha aqui que a gente está vendo é outra palmeira. A gente já teve uma aula para falar de babaçu, né? A gente vai continuar falando. A gente tem muita potencialidade com palmeiras, tá? Mas essa palmeira aqui é símbolo do nosso estado. Tem o estado do Ceará também que utiliza nos seus brasões. Se eu não me engano, Rio Grande do Norte também utiliza essa planta como símbolo, tá? Especialmente essa imagem de Campo Maior, tá? Para quem passa aí pela região de Campo Maior, tá? Ou regiões próximas, tá? Dependendo da época do ano, a gente vê essa imagem bem aqui, certo? Olha só essa palmeira nas proximidades de quê? Desse córrego de água, tá? A gente tem dois nomes típicos para cá, tá? São as Cerrado de Várzea, vou mostrar para vocês o nome, ou mais conhecido popularmente como vereda, tá? Então tá aqui, cadê? Cerrado de Várzea, tá? Professor, o que é isso, tá? Cerrado de Várzea, tá? Ou uma vereda, tá? É basicamente um cerrado que está alocado próximo a córregos de água, né? Ou correntes de água ali. Então, a gente vai estar próximo de rios, próximas de nascentes, olhos d'água, né? Aqui no Piauí, tem um monte de cidade ou povoados com esse nome, né? Olho d'água de não sei das quantas, olho d'água de... né? Tarararã, tá? Então, porque aqui tem tantos olhos d'água que aí alguns recebem até nome de família, tá? O que eu quero chamar aqui a atenção para vocês, Cerrado, tá? É um bioma brasileiro, tá? Acho que o segundo maior bioma do nosso país. Ele é um dos biomas presentes no nosso estado. A gente já teve uma aula para falar sobre biomas. Normalmente a gente caracteriza esse bioma por quê? Por apresentar um clima mais quente e seco, não é isso que a gente caracterizou? Só que eu falei para vocês o seguinte, nunca caracterize um bioma de que forma? Como se ele fosse uma coisa só, uniforme. Olha só a variação que a gente tem aqui. A gente tem um cerradão, que é esse clássico, típico, como a gente vai observar nessa imagem, tá? A gente tem um cerrado campestre, tá? No qual a gente tem alguns pontos, tá? De campos, né? O campo de cerrado. Campo cerrado é aquele campo limpo, que a gente vê só uma mata aqui, uma outra mata ali, uma árvore, então só uma vegetação mais rasteira e uma árvore maior aqui, outra acolá, certo? O cerrado de várzea e cerrado de veredas, tá? Que são marcados justamente por essas pontas cheias de água. Ali, normalmente, a gente tem o quê? Uma vegetação que aguenta, certo? Esse ambiente mais aquático. Aí tem um detalhe importante, tá? Normalmente, nessa região mais cheia de água, tá? O solo, ele tende a ser, tá? Mais pedregoso ao fundo, tá? Acho que essa imagem aqui ajuda a explorar um pouquinho mais nesse ponto, tá? Então, ó, toda essa imagem aqui, vamos tentar dar um zoom para poder facilitar, tá, a explicação. Então, o que a gente tem aqui, ó? Galera, tá vendo essas vegetações, tá? Vocês conseguem observar um pouquinho dessas vegetações? Olha só como a altura, o porte dessas plantas, elas vão variando, certo? Toda essa extensão mais alaranjada é um solo, tá? Mais argiloso, arenoso, no qual a raiz consegue crescer, se aprofundar. Ok? Então, ó, você vai observar que tem alguns desses solos que são bem profundos e respondem àquela característica que a gente normalmente fala para o bioma de cerrado. Que característica é essa? Raízes profundas para pegar a água lá do subsolo. É sempre assim? Não. Olha lá, ó. Ó os cerrados, tipo vereda, tá? Que tá, essa parte acinzentada, ela tá lá no topo e a região... essa região mais alaranjada, ela é curtinha, ou seja, as raízes elas não conseguem ser profundas, tá? Então, a gente vai pensar em plantas em que não tenham raízes tão profundas, tá? Que plantas são essas? Aqui nessa imagem aqui, a gente tem alguns tipos de palmeiras. A gente vai falar sobre duas palmeiras agora, tá? Uma delas é a carnaúba e a outra delas é
o buriti. Então, a gente vê aquelas plantas gigantescas, grandonas, né? Porque buriti é bem grandão, tá? Linda, exuberante. Conta pra mim aí, conta pra mim aqui no chat, que eu tô achando vocês muito quietos hoje, se na região de vocês tem buritizal, tá? Tem plantações de buriti, tá? Eu acho essa planta super exuberante, super linda, tá? Confesso que não sou muito fã do doce de buriti, tá? Vocês são fã do doce de buriti? E quem já teve que descascar buriti, por exemplo? Vou já mostrar a imagem de buriti para vocês, tá? Mas as raízes delas não são raízes profundas, tá? Isso vai fazer o quê, galera? Isso vai fazer com que o solo ele fique encharcado muito mais fácil durante períodos chuvosos, tá? Então, ó, quando a gente tem, ó, pensa aqui, ó, de novo, pensa aqui comigo. Em solos onde essa cor alaranjada é profunda, o que que acontece? A água chove e a água consegue escorrer para debaixo do solo, tá? Solos onde essa parte alaranjada não é tão profunda, a gente vai ter uma parte mais acinzentada, então a parte mais rochosa, a água não consegue se aprofundar. Então, vai acontecer o que muito? O solo vai continuar a tende a ficar mais encharcado, tá? Então, além da raiz não conseguir se aprofundar muito, eu tenho que ter uma planta com aptidão ou com adaptação para sobreviver em uma área alagadiça, tá? Então, a gente vai ter algumas adaptações na anatomia da raiz para conseguir respirar em um solo alagadiço. Ó aqui, ó, trazendo aqui um pouquinho de interdisciplinaridade. Cadê o professor Rufino aqui, ó? Um pouquinho do texto de João Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas, tá? Olha lá, as veredas, tá? Do nosso cerrado. Cadê a canetinha? Nas lagoas aonde nem um de asas não pousa, por causa de fome de jacaré e de piranha serrafina, ou outra lagoa que nem abre o olho de tanto junco, daí longe em longe os brejos vão virando rios. Buritizal vem com eles, Buriti se segue, tá? Pequeno trechozinho, ele descrevendo, é claro que o trecho que ele vai fazer essa descrição dessas grandes veredas, ele é bem longo, tá? Eu fiz um pequeno recorte para chamar a atenção aqui para vocês, um pouquinho dessa região que acaba ganhando um pouquinho mais de umidade, certo? Sai desse olhar tão seco de sertão, tá? Para um olhar um pouco mais úmido. E ganha-se destaque aqui os nossos buritizais, que são essas palmeiras, que aqui no nosso estado a gente chama muito esses olhos d'água, né? Olho d'água, né? A gente ganha muito esse nome, tá? Então tá aí, ó, uma das plantas símbolos do nosso estado é uma carnaúba, tá? Ela é uma palmeira, tá? Todas as palmeiras pertencem a essa família, isso aqui é a classificação biológica, tá? Acredito que não, no primeiro ano ainda não sei se vocês estão acompanhando essa classificação biológica com o professor Tércio, tá? Mas a gente tem essa classificação, ó, reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Aqui, essa classificação tem o menor parentesco evolutivo, para cá a gente vai ter o maior parentesco evolutivo, tá? Então, todas as espécies da família Arecácea são conhecidas pelas palmeiras, tá? Então, pensa no coco babaçu, buriti, açaí, todo mundo pertence a essa família aqui, tá? Quais as características que ela tem? Ela vai ter esse caule do tipo estipe, tá? Que caule é esse, professor? Você presta atenção, o caule dele é todo marcado, cheio de anéisinhos, tá? Vários anéisinhos durante o caule, tá? Caule fino, longo, certo? E as folhas se concentram como uma coroa no topo, tá bom? Toda palmeira tem isso. No caso da carnaúba, essas folhas meio que formam um grande globo, tá? De beleza exuberante. E a gente consegue aproveitar quase tudo da carnaúba também, tá?
talvez ela seja um pouquinho menos explorada do que o babaçu, comparado na perspectiva. Aqui tem a imagem um pouquinho dos frutos e das sementes da carnaúba, que também são exploradas. Como eu já havia comentado com vocês e mostrado essa imagem, ela é símbolo do nosso estado, tá ali, ó, o brasão do Piauí, brasão da cidade de Campo Maior, brasão da Universidade Federal do Piauí, tá? Onde utiliza, sei lá, o símbolo dela, a folha da carnaúba, que é símbolo do nosso estado, da nossa região, tá? Quão valor a gente tem. Vocês sabiam dessa presença, tá? Do símbolo, tá? Que a gente tem, tá? A gente vai ter outros símbolos, outras palmeiras aqui, tem buriti, tem o coco babaçu, tem algodão, tem a... Esqueci agora o nome. Cana, tá? Dentro do símbolo do brasão do nosso estado, tá bom? Então, valorizem, conheçam aí as bases dos brasões, tá bom? Bom, carnaubais, tá? Segundo a Codevasf, no território dos carnaubais, existem aproximadamente 3.850 produtores de carnaúba, tá? Com aproximadamente 20 mil pessoas na atividade de extração da palha e do pó. Cerca de 1.500 trabalhadores são absorvidos nas unidades de beneficiamento do pó e da cera, em que o Piauí se destaca como o maior produtor, com a produção média de pó cerífero de mais ou menos 12.500 toneladas por ano. É muita produção, tá? De cera, em torno de 8.000 toneladas. E a gente utiliza muito essa cera no lustramento de móveis, de carros, tá? Eles são utilizados também no processo de produção, de tintura desses produtos, e não é apenas algo natural, isso vai para a grande indústria também, no Brasil inteiro, certo? Extremamente valorizado, as pessoas, quem trabalha com isso gosta bastante dessa área. Carnaubais é uma grande área, tá? Que vai incluir aí, ó, a região de Campo Maior, tá? Então, grande circuito de Campo Maior, incluindo aí Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, tá? E o Campo Maior considerado o grande e maior produtor da cera de carnaúba. A cera, galera, ela é extraída especialmente, aí pode ser extraída da semente, do fruto, mas é extraído principalmente aí das folhas, tá? A folha produz essa cera, a cera é um composto lipídio, tá? Ele é um óleo, tá? Uma gordura. Que protege, na prática, de forma natural, ela protege a folha contra a perda excessiva de água, tá? Então, ela fica sobre a superfície da foliar para evitar a perda excessiva de água. A água se mistura ou não se mistura com óleo? Pergunta aí para vocês, tá? E aí, água se mistura com óleo? Cadê meus alunos? Cadê o Paulo? Cadê a Osmaclésia? Cadê o pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Estão muito quietos hoje. Galera, óleo se mistura com água sim. Só que aí é detalhe, tá? É uma mistura heterogênea. Tá? É aquela mistura com duas fases. A gente consegue ver claramente onde é que está o óleo e onde é que está a água. Tá bom? Beleza? Mas esse fato da mistura ser heterogênea faz com que a água crie uma barreira para que ela não consiga sair daquela superfície foliar. Tá? Lembra lá que esse cerrado, essa carnaúba, ela vai estar assim, por mais que aqui é cheio de água, nem sempre está cheio de água aqui, tá? Então, a planta está adaptada a um ambiente mais seco, tá? É uma estratégia de sobrevivência. Aí o ser humano, tá? Que aprendeu a lidar com aquela palha, essa palha que pode ser utilizada para artesanato também, que é utilizado para cobertura de casas também, tá? Ela começou a entender que aquela cera, ela poderia ser explorada de outra forma, tá? Ela poderia ser extraída daquele ponto e levado ali
para o setor automobilístico, setor de ilustramento de imóveis, por exemplo, também gerando aí outro valor e riqueza para a região. Então, observe aí a movimentação econômica que a gente tem para a nossa região aí, ó. 3.850 produtores de carnaúba, mais de 20 mil pessoas recebendo, movimentando, tá, a economia de grande parte da população. Tá aí, ó, o extrato dessa cera de carnaúba, você vai ver esses grandes blocos, tá, de gordura, tá? A cera de carnaúba é um produto utilizado em grande número de indústrias, popularmente conhecida como a rainha das ceras. A cera da carnaúba tem um ponto de derretimento muito alto, certo? Cerca de 78 graus Celsius. Esse ponto de derretimento aí chama de ponto de fusão. Ela está sólido, em estado líquido, ou ela está sólido. A temperatura ambiente, para ela mudar, e a gente teria que botar em altas temperaturas. Na prática, como é que ela vai ficar pastosa? Que quando a gente compra no produto, ela está pastosa. A gente vai ter que colocar, solubilizá-la com outro composto, normalmente um aldeído, tá? Ou algum composto alcoólico, tá? Para a gente conseguir trazer essa solubilidez, tá? Não sei, esse teor mais pastoso para ela, tá? Virar um colóide. Além de ser extremamente dura, tá? Lembrando, dureza significa dizer capacidade de resistência, tá? Então, ela tem a capacidade de riscar aí um pouquinho maior do que outros materiais. Isso faz com que ela seja o material ideal para criar coberturas extremamente fortes para pisos, automóveis, dentre outras coisas. Beleza? Então, a rigidez dá maior resistência. Sim, essa dureza tem a ver também com essa ideia da capacidade de resistência, dificuldade de ser riscado, capacidade de riscar outros objetos. Outra palmeira, olha lá, palmeira da família Arecácea, que a gente tem é o buriti, tá? A buriti, ela tem uma folha parecida um pouco com a folha da carnaúba, tá? Da palmeira carnaúba, mas ela está muito associada a essa vereda típica que a gente tem na nossa região, os olhos d'água, lá, os cursos d'água aqui, certo? Normalmente o olho d'água tem os buritizais, tá? Ela é uma planta que tem um caule um pouquinho mais robusto comparado aí ao caule da carnaúba, tá? E normalmente ganham grandes alturas, são mais altas também do que as carnaúbas. O fruto dela é o mais explorado economicamente, tá? O pessoal gosta bastante aqui no nosso estado. Quem já teve aí que limpar, tirar a casca do fruto sabe, tá? O quão legal é, para não dizer o contrário. Você vai ficar com a mão colorida aí por uns 2 dias, pelo menos, tá? Tem um cheiro forte, tá? Tem gente que gosta muito, tá? Conta pra mim aí se você gosta, né? Tio Assis, eu vou ser sincero, eu não sou um dos maiores fãs não, tá bom? Mas, se você gosta, maravilha. Nossa região aqui é bastante rica. O pessoal aí na região aí, Miguel Alves, União, tá? Tem uma grande produção de buriti. Desse fruto também a gente vai extrair a polpa, né? Para fazer suco, polpa, doce, por exemplo, tá? Mas a gente também consegue extrair óleo desse vegetal, tá? O óleo de buriti tem propriedades de manter a pele revitalizada através de suas propriedades energizadoras e emolientes, tá? Lembrando que essa propriedade aí está muito ligada à química desses materiais, tá? Então, sim, muitos desses produtos, eles vão fazer extrações de subprodutos, tá? Dos óleos essenciais, dos compostos metabólicos secundários, tá? E aí, o que eles vão colocar? Vão trazer esses produtos para os cosméticos, tá? Para produtos aí ligados, tem algumas marcas bem famosas, bem grandes aqui no Brasil, que eles exploram bem esses recursos, criando produtos cosméticos de grande qualidade. Alguns são de usos tópicos, tá? E aí, para isso, a gente precisa entender o que consegue ser absorvido pela pele, tá? Aí onde entra esse campo da chamada engenharia dos materiais, tá? A engenharia dos materiais, ela vai lá do minério até a exploração de recursos biológicos, tá?
Essa cor amarelada mostra a riqueza da vitamina A, tá? Então, é um composto sempre presente, todo produto natural de cor amarela, tá? Você vai pensar aí na riqueza de vitamina A, então muito bom aí também para alguns campos aí, como por exemplo visão, tá? Então, bons alimentos para isso. Além disso, o óleo de buriti possui um eficiente filtro solar, tá? Que diminui o ressecamento da pele e possui propriedades que proporcionam a elasticidade da pele e combate ao envelhecimento. É como eu disse para vocês, tá? Então, antes de sair utilizando de forma mais simples, tá? A gente tem que entender o que tem um composto dentro desse buriti, tá? Que ao ser extraído, e normalmente o que eles vão fazer? Eles vão diminuir aquela partícula, tá? Eles vão trabalhar com, talvez, nanopartículas, vão diminuir em partes por milhão, tá? Vão diminuindo o volume dela o máximo possível, até ser uma partícula que conseguem ser absorvidas pela pele. A nossa pele, galera, é o nosso maior órgão do nosso corpo e ela protege bastante contra a absorção de impurezas, tá? Então, normalmente, para ter um produto que consiga trazer essa elasticidade, tá? Então, a gente tem que ver um produto que consiga ser absorvido pela pele, tá? Que chegue até a camada ali da derme, tá? Uma camada mais profunda da pele, tá? E que consiga ter uma boa ação ali com as proteínas ligadas à elasticidade. A gente tem duas proteínas lá, a elastina e agora esqueci o nome, colágeno, tá? Certo? Que promovem essa elasticidade. Quando a gente vai perdendo essas proteínas, a nossa pele vai ficando mais flácida, tá? Então, sim, a gente tem alguns produtos que conseguem ser extraídos de recursos como esse e promoverem esse tônus, né? Dar esse tônus na pele, né? Dando uma maior cara de juvenil, vamos colocar aí, tá? Combatendo aí o possível envelhecimento. Tá? Lembrando, ratou com as rugas na cara, não tem muito milagre não, tá bom? Então, a ideia, né? Combater o envelhecimento. Eu comecei a chegar ali, aparecer umas ruguinhas, começa a utilizar produtos com essa origem, com essa propriedade, começa a mudar um pouquinho a alimentação, usa protetor solar, tá? Então, ele tem uma propriedade aí também ligada ao protetor solar para poder combater esse envelhecimento, tá bom? Isso. Ótimo, tá? E aqui a utilização fantástica dele também, porque o caule dela, do buriti, ele é mais grosso, né, do que da carnaúba. Ele consegue ser mais utilizado dentro desse ponto aqui, que são os estandes, né, fazer a arquitetura com ele, tá? Então, normalmente, arquiteturas de interiores. Aqui que a gente tem, se a imagem não está muito clara, é um estande, tá? Barraquinhas que as pessoas fazem, tá? Como ele é utilizado a partir da madeira, tá? Da carnaúba, ela tem uma resistência maior, né? Uma durabilidade boa, tá? É aplicado alguns óleos ali dentro para conferir aí também a impermeabilidade, para impedir a ação de alguns insetos, e eles têm uma boa durabilidade. Isso aqui a gente tem no nosso estado, vários lugares culturais. Esse específico, é uma imagem de um ponto turístico que a gente tem na cidade de Teresina, no complexo da Ponte Estaiada, tá? Lá embaixo tem uns estandezinhos para vender produtos artesanais, é feito com buriti, tá? E aqui a gente tem também potencialidades como o artesanato específico, utilizando aqui nesse caso as folhas, tá? Do buriti. Beleza, meus queridos? Agora eu acho que foi. A nossa turma hoje ficou quietinha. Não gosto muito de ver essa turma tão calada, não. Essa turma sempre participa até o final.
Galera, bom, vou esperar isso na próxima quarta-feira de vocês, mais participação, tá bom? A gente vai encerrando a aula de hoje, tá? E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Só um aviso, tá? Lembrem, tá? Que nessa sexta-feira vocês terão sábado letivo, tá bom? Referente às aulas de sexta-feira. Queridos, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.